Boa noite, gente. Boa noite novamente. Opa, ilustre presença da Dir. Helenice, já conversamos. Jaque. Acho que é o Ricardo, esse Nogueira aí. Boa noite para vocês. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Posso começar aqui? Estão me ouvindo? Posso começar aqui a aula? Sim. Obrigada. Obrigada. Deixa eu ativar o mudo aqui de vocês. Pessoal, então eu vou projetar a tela aqui e eu gostaria de pedir para vocês um favor. Se vocês não estiverem enxergando a tela que eu estou projetando, vocês me parem, me cortem e me avisem, Pro, não estou enxergando a tela, tá? Porque senão eu vou ficar falando, vocês não vão entender. E a intenção é que vocês entendam tudo. Na aula de hoje, pessoal, eu vou reservar para comentar os exercícios com vocês, comento os exercícios com vocês, tiro todas as dúvidas que eventualmente surjam. Então, se cada uma das questões que eu falar para vocês aqui, eu vou dar o gabarito. Aí, se existir alguma dúvida, pode me cortar no final e falar, professora, não entendi, eu repito. E aí vai fazer o arremate do bimestre que nós passamos, tá? Então, primeiro eu quero parabenizar, vocês estão muito empenhados, mesmo com essa situação aqui que a gente está nessa aula remota, vocês estão empenhados, todos estão fazendo os exercícios, e eu estou ali chamando vocês na medida do possível, pedindo para vocês cumprirem as metas de vocês, vamos juntos nessa. Eu estou projetando, então, a tela aqui para vocês, vai ficar aqui a telinha, e aí eu vou colocar no AVA para vocês, assim que eu terminar e baixar a aula, eu ponho também as questões no AVA para vocês terem em arquivo. Uma coisa que eu achei interessante, né? Ontem, na aula passada, né? Algum de vocês falou assim, professora, comenta as questões. Aí ontem eu falei, legal, vou comentar as questões na próxima aula. Aí eu pensei comigo que eu nunca tinha feito essas questões no AVA, né? Também a gente nunca precisou, a gente fazia em sala, enfim. Aí eu pensei, deve ter algum botão no AVA que vai imprimir o relatório para mim das questões. E, gente, pasmem, não tem. Eu tive que recortar e colar uma por uma das questões. E aí eu senti o que vocês sentiram por mim, porque são 20 questões que eu coloquei. Então eu falei, 20 questões? Que sacanagem. Aí eu tive que responder uma por uma, recortar e colar no Word. Mas eu fiquei com uma raiva, eu imagino que... Bem, pessoal, bem. Então, imagina, eu fiz isso em teoria das penas, processo penal que eu dou aula, assim, todas as questões. E aí eu peço desculpa para vocês, porque eu não consegui tirar esse fundo azul aqui de jeito nenhum. Se eu tirasse o fundo azul, ia tirar toda a formatação, ia ficar um auê. Então, me perdoe por esse fundo azul. Vamos lá, então. Feita essa crítica a mim mesma, o importante das questões é a gente comentar e rememorar o que a gente viu aqui nas nossas aulas. Vamos lá, então. Basicamente, a gente vai falar de dosimetria de pena, concurso de crimes, algumas questões atinentes aos princípios. Vamos lá. Dúvida? Pode me interromper que eu respondo para você o que você precisar. Questão 1. No caso de condenação igual ou inferior a 4 anos, admissível a adoção do regime. Aí a primeira que já é o gabarito. Semiaberto se reincidente, semiaberto, se reincidente o agente favoráveis às circunstâncias judiciais. Essa questãozinha aqui, pessoal, ela ela apareceu aqui justamente para verificar se vocês estão estudando as súmulas que eu passo para vocês durante a aula, olha só. E é justamente o que é o AB quer, o AB quer a exceção. Então, vamos lembrar dessa aula aqui de regimes de pena. Eu disse para vocês o seguinte, que para o reincidente não tem vez para ele. O legislador não deu vez para o reincidente. Por quê? Qual foi o espírito do legislador ao fazer a norma?
ele pensou o seguinte: se a pessoa já passou por um processo penal, já teve a sua punição e mesmo assim está voltando ao banco dos réus, então essa pessoa não teve uma ressocialização. O que o sistema penal vai fazer com ela, então? Vai tratar ela muito pior. Então, o legislador, ele definiu o seguinte, que quando a pessoa fosse novamente condenada, ela ia direto para o fechado, não importa a quantidade de pena. Só que a jurisprudência, ela entendeu, e de fato é, muito pesado que penas que fossem baixinhas, por exemplo, até 4 anos, o reincidente ficasse no regime fechado. Lembre-se que lá no código, para a pessoa que cumpriu pena, que vai cumprir pena e ela é primária, ela pode ficar no semiaberto, aberto ou fechado, a depender do quanto de condenação. E no caso do reincidente, não, mande para o fechado. Aí veio o STJ com essa súmula aqui, 269, e vai dizer o seguinte, eu deixei colada aqui a súmula, vamos ver se ela aparece. Claro que agora, né? Depois vocês resolveram a questão. Olha só, súmula 269 do STJ. Lembre-se que decisões reiteradas no mesmo sentido, elas se consolidam e viram súmula. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Então, vejam só, o que essa súmula está querendo dizer. Quando o juiz vai fazer a sentença criminal, ele passa pela dosimetria, e quando ele acaba a dosimetria, ele vai logo verificar qual tipo de regime de cumprimento de pena. Ah, esse fulaninho aqui é reincidente, então o reincidente é fechado? Opa, a súmula está mandando ele voltar na primeira fase e verificar se as circunstâncias judiciais, que são as da primeira fase, se elas são favoráveis. Se forem favoráveis, então, o juiz, se a pena for até 4 anos, ó, é admissível a adoção do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos. Então, ele tem essa prerrogativa de mandar para o semiaberto, desde que as circunstâncias judiciais lá do artigo 59 forem favoráveis. Isso está no código? Não está no código. Isso é entendimento da jurisprudência. Então, acertou quem colocou assertiva A na questão. E vejam aqui que interessante. No caso de condenação igual ou inferior a 4 anos, é admissível qual regime? E aí vocês têm que ficar muito atentos, porque quando veio esse enunciado, ele não estava dizendo qual tipo de réu, se ele era primário ou se ele era reincidente. Então, a única certa é a assertiva A. Vamos olhar as outras, por que estão erradas. B, semiaberto, se reincidente o agente e desfavoráveis às circunstâncias judiciais. Não, nesse caso é fechado. Se forem desfavoráveis às circunstâncias judiciais e for semiaberto, o legislador não dá nenhum benefício para ele, manda ele para o regime fechado. C, fechado, ainda que fixada a pena base no mínimo legal. Fixada a base no mínimo legal. Pinha, essa aqui, ela ficou meio ambígua, hein? Porque tá falando na condenação... Ah, não, igual ou inferior a 4 anos. Não, igual ou inferior a 4 anos não fica em regime fechado. Eu já ia anulando essa questão aqui de ofício. Aberto. Se favoráveis às circunstâncias judiciais, ainda que reincidente o agente. Tá errado, né? Tá errado, então... Ainda que mínimo legal, tá. Então, a única certa que nós temos aqui, pessoal, é a assertiva A. E teve outra coisa aqui que eu espero em Deus que tenha dado certo, né? Quando eu coloquei para rodar para vocês esses exercícios, como estava escrito lá uma opçãozinha que ele ia misturar as questões, eu deixei todas as certas na letra A. Mas aqui, na hora que eu fui imprimir, eu vi que continuaram na letra A. Me deu um susto. Falei, será que tá tudo A?
Não sei, pelo primeiro que foi aqui, vocês estavam respondendo a primeira vez, eu espero que vocês não tenham visto isso, mas para mim apareceu a maioria aqui, tudo na letra A. Fiquei com uma raiva, gente. Mas para mim o importante é esse momento aqui, o momento que a gente está conversando sobre as questões e aí vocês vão poder aprender. Nossa, voltei para a câmera aqui, meu cabelo já está todo zoado. Perguntas dessa primeira questão. Quem tem? Opa, já chegou gente. A hora que eu olhei só tinham 3 gatinhos pingados, agora tem um monte de gatinho pingado. Fabi, sua culpa, Fabi, esses exercícios que eu tô aqui passando. Você que pediu. É não, Pro. Adoro. Fala, meu bem. Tô aqui também, beijo. Perguntas? Pergunta, vamos pôr a culpa na Fabi. A culpa é minha, a gente põe quem quiser, né? Então a gente põe a culpa na Fabi, que ela aguenta. Ela aguenta, ela aguenta. Eu aguento. Deixa eu ver, tá todo mundo aqui, ó, Maria. Olha, todo mundo aqui. Gente, que saudade que eu tô de vocês. Nossa Senhora. Tô aqui querendo matar alguém dentro da sala de aula. Cadê o Rodrigo? Ah, gente, poxa. Vamos que vamos, então. Tiver dúvidas, vocês me parem aí e falam, professora, eu tô com dúvida, tá? Então, vou continuar aqui, vou voltar, me avisem, tá? E me avisem se meu cabelo tiver aqui, eu lavei ele e ele vai ficar pá. Não tem problema não, isso é efeito quarentena. Adir, desliga sua câmera, Adir, senão eu caio. Todo mundo sabe da sua beleza. Vamos lá. Questãozinha número 2, minha gente. Puta, 20 questões eu fui sacando demais, gente. Olha, tô pagando. Agora para responder. Vamos lá. Acerca da reincidência, assinale a opção correta. A. Para se caracterizar a reincidência na prática do crime, é necessário que haja trânsito em julgado da sentença condenatória por prática de crime anterior. Tá lindo! Isso aqui é a redação do artigo 63 do Código Penal. É a redação, tá certo. Para eu poder caracterizar a reincidência, pressupõe um trânsito em julgado. Preciso de trânsito em julgado, porque nossa Constituição vai falar princípio da presunção de inocência. Ninguém pode será considerado culpado, senão com uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, o que é a reincidência? É uma sentença condenatória com trânsito em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso, anterior à prática do novo fato. Então, pratiquei o novo fato hoje. Olho para trás. Tem alguma sentença condenatória, já que não cabe mais recurso? Se a resposta for sim, preciso saber quanto tempo faz que a pena foi extinta? 5 anos e 2 dias, 5 anos e 1 dia. Então, não é mais reincidência, porque a reincidência ela tem um prazo de duração que nós aprendemos. Esse prazo de duração é de 5 anos a partir da extinção da pena. Então, depois desse prazo, não posso mais considerar reincidente, posso considerar com maus antecedentes. Mas aqui a resposta é, para caracterizar a reincidência, é necessário que haja um trânsito em julgado de sentença condenatória por prática de crime anterior? Sim, é verdade. Para considerar, essa é a premissa. Próximo, por que está errado? O agente tem acerca da reincidência, assinale a opção correta. O agente que tem contra si inquéritos policiais em curso. Inquéritos policiais em curso não geram reincidência. Geram maus antecedentes? Também não geram, porque eu preciso que a sentença anterior, preciso de sentença. Em inquérito, pessoal, não existe sentença. O inquérito é só uma investigação. Ali, eu não posso dizer que ninguém é culpado, ninguém é inocente. Ali, quer dizer, inocente, ele é presumivelmente inocente. Então, eu posso dizer sim que ele presume-se inocente. Quando ele vai deixar de ser? Com o trânsito em julgado de um processo. Quando ele vai lá, chega no final do processo, né? Então, inquérito policial não induz a reincidência. Então, a B está errada. C. Para efeito da reincidência, conta-se a partir do cometimento do crime o lapso de 5 anos. Está errado.
esse lapso de 5 anos não é contado do cometimento do crime. Esse lapso de 5 anos em que permanece a reincidência, ele é contado a partir da extinção da pena. Senão, né, ia ser muito fácil. Imagina um homicida, pegou uma pena de 30 anos, então, com 5 anos de cumprimento ali, ou com 5 anos após o crime, já não é mais reincidente? Não, então precisa ter a condenação. A partir da condenação, ele tem o cumprimento da pena, a depender de quanto tempo ele pegou, e mais 5 anos para eu considerá-lo reincidente. Então, essa assertiva está errada justamente por causa desse pedacinho aqui. Não conta-se a partir do cometimento, conta-se a partir da extinção da pena pelo cumprimento dela. D. Para efeitos de reincidência, são considerados os crimes eleitorais, os crimes militares próprios e os crimes políticos. Errado. O artigo 63 justamente vai dizer que esses crimes anteriores não têm o poder de induzir a reincidência. Foi uma escolha do legislador. Esses crimes aqui não induzem a reincidência. Então, essa assertiva D não podia ser assinalada porque está errada. E é possível atribuir a reincidência pela vida pregressa do réu, a contar das condenações na vara da infância e da juventude? Não, não e não por quê? Porque uma condenação lá na vara da infância e da juventude, quando a pessoa tem uma condenação na vara da infância e da juventude, eu não posso dizer que ela foi condenada por um crime. Lá, a infração da vara da infância e da juventude não pode ser considerada como reincidência para fins penais, né? Lá eles não vão ter pena, lá eles vão ter uma medida socioeducativa, né? Então, a natureza é diferente. Aqui, para induzir reincidência para o Código Penal, ele vai dizer só anterior crime ou contravenção penal. Não posso considerar infração lá da vara da infância e juventude. Aqui não. Então, não considera por opção legislativa. Só se for crime ou se for condenação por crime ou contravenção. Deixa eu voltar aqui. Até aqui, pessoal, se tiverem dúvidas, vocês, por favor, me interrompam aí para perguntar, porque senão eu vou indo, que não é metralhadora giratória aqui. Vou falando aqui, vou... Então, me interrompam se vocês tiverem dúvida, por favor. Próximo, e vocês viram, pessoal, que eu já lancei as notas lá para vocês, já está tudo lançadinho lá as notas. Estamos com algum problema, estamos com um probleminha lá na avaliação continuada dessa matéria de teoria das penas, né? Um monte de gente me reportou, eu já reportei para cima, já mandei para cima, e aí eles estão resolvendo. Eu acho que eles já resolveram parte só no lançamento da nota. Quem não verificou, entra lá depois da aula e dá uma olhadinha. Já está aparecendo os pontos que vocês fizeram trabalho em sala de aula, já está aparecendo que eu confirmei. Agora, o que não está aparecendo é uma avaliação lá da transversal, mas já foi reportado já, inclusive. Fala, Fabi. Oi, amor. Essa primeira prova que a gente fez, essa que você está corrigindo, ela valia até quantos pontos? Até 1.000. Ah, beleza. É 1.000. Né, Fabiana? Você ficou com 1.500, você me fala que eu tiro. Não, eu fiquei com um pouquinho aí. Ah, tá. Se quiser que eu tire ponto, fala, professora, esse semestre eu fui relapso, me tira 500 pontos para me dar mais força para fazer o próximo, pode avisar que eu tiro também. Pro, pelo amor de Deus, como é que eu fui relapso se eu tô aqui junto com você toda hora, Pro? Você jamais, Fabi, jamais, é que eu tô enchendo o saco para ver se vocês acordam. Então, se quiser pôr um ponto no meu aí, pode colocar, professora. A mais, fica da sua aí, Maju. Quem é a Lili? Opa! A Lili fez aniversário!
Oh, parabéns, Lili! Parabéns! Nossa, 18 anos. Obrigada, obrigada. Parabéns, Lili. Parabéns! Só vocês Obrigada, Oh, gente. muitas felicidades. Que pena que a gente Lili, não está Deus abençoe você. beijo numa morena linda dessa. Obrigada. A Marisa, flor que você me deu Obrigada, floresceu, gente. tá linda, viu? Depois eu tiro uma foto para te mandar. Eu sou Ah, eu tão quero ver. delicada que eu não sei nem o nome dela, mas é linda. Ela tá lá em cima da minha geladeira, ela floresceu de novo, tá maravilhosa. Depois eu mando a fotinho para Ai, você. que Tá lindo, eu quero linda. ver. Marisa, Oi, pois não? desculpa incomodar, atrapalhar a Jamais. correção. Você pode passar a pontuação da transversal até agora e dos trabalhos lá? Era quantos pontos? Nós Uma tivemos a transversal, tá? A transversal, Diogo, depende de vocês. Vocês fazendo o desafio nota máxima, que eu estou falando para vocês fazerem semanalmente, abre lista. Vocês fazendo o AVA, que no meu caso não tem AVA, no meu caso é só a entrada no AVA, e a transversal, e também aquele que no seu caso, o ED, deixa eu pegar minha cola aqui. No seu caso, o Diogo, o seu ED é construindo uma carreira de sucesso. Eu pedi para vocês mandarem para mim, fazer para mim e me mandar em PDF. Não sei dizer quem mandou, só olhar, só olhando. Então, quem não fez, faça isso, mande para mim, porque eu tenho medo desse ED, pessoal, porque às vezes vocês podem não dar a devida importância e ele reprova. No semestre passado, algumas pessoas reprovaram porque não viram que tinha ele para fazer. Então, pessoal do terceiro semestre, da sala da FAB, tem que fazer qual que é o ED de vocês aqui? Desenvolvimento de carreira. A maioria já me mandou o certificado. Eu peço para me mandar o certificado, para se sumir do AVA, eu tenho aqui para provar, e aí eu mando lá, avisando que vocês fizeram. E o pessoal da sala do Diogo, que é o segundo semestre, é o Construindo uma Carreira de Sucesso. Esse aqui vale 1.500 de atividade transversal. Então, é importante que vocês façam ele logo para tirar ele da frente de vocês aqui, tá? Então, ponto em sala de aula. Ponto em sala de aula foram 2.000 pontos. Quem estava lá no dia da minha... Foi o dia que vocês fizeram uma festinha maravilhosa para mim, que a gente comeu e tal, e acho que foi a última aula que a gente teve, né, gente? Depois a faculdade fechou. Mas foi assim, por enquanto, né? Daqui a pouco a gente está de volta, mas eu acho que foi. E aí eu dei uma atividade, eu dei uma questão de segunda fase da OAB para que vocês me respondessem umas perguntas. Essa nota já subiu. Ô, Pro, deixa eu atrapalhar, já que a gente está falando de nota e prova mesmo. Da direito ambiental e direitos humanos, é só o que está no AVA mesmo, né? Por exemplo, quem já fez até a terceira vai abrir a próxima agora em maio. Não tem avaliação de primeira, tem só a última depois? Tem assim, Fábio, tem avaliações nas unidades, final da unidade. Sim, que nem tem toda a matéria. Agora, a prova, essas disciplinas, elas se chamam DI, disciplinas interativas. Essas disciplinas são 100% online e vocês farão uma prova só no final do semestre. Tá. Só. Tá? Então, tá, beleza. Importante. Beleza, ótima pergunta. Acho que tem uma discursiva para vocês fazerem lá. Tem. Eu acho que já vai abrir o prazo para vocês começarem a fazer. Na semana que vem eu já começo a lembrar vocês de fazerem. Vocês viram que eu fico no pé de vocês ali para fazer. Eu vi. Mas já dá para fazer já, professora. Então já façam, gente. Já fiz tudo, já entreguei lá. Já. Uhum. Ótimo, ótimo. Não deixem para a última hora, gente. É. Mas alguém com alguma dúvida, pessoal? Não, eu volto para as questões aqui. Ninguém me falou assim, pô, professora, 24 questões, 20 questões? Pô, vou voltar lá então. Deixa eu me achar aqui, que eu estou perdida. Achei. Eu falei da 3, ainda não, né? Aqui. São circunstâncias agravantes. Aqui, quando eu digo para vocês da importância da gente saber o que é uma agravante, o que é uma atenuante, o
O que é uma causa de aumento de pena, o que é uma causa de diminuição de pena, o que é um crime qualificado e um crime simples, é por causa dessas questões que a OAB faz. Aqui não é simplesmente saber o que é uma reincidência. Aqui você tem que saber qual que é a natureza jurídica da reincidência. Essa perguntinha aqui, ela não é perguntinha para menores de 18 anos. Essa perguntinha é difícil. Por quê? Eu tenho que saber a natureza jurídica da reincidência. O que é natureza jurídica? Vamos lembrar? Em qual então, categoria está relacionado a determinado instituto? Isso é natureza jurídica, né? A reincidência, a natureza jurídica da reincidência é uma causa agravante de pena. Está lá para os artigos 61, 62, 63 lá do Código Penal, 62, 63 do Código Penal. Então, essa aqui é reincidência. Vamos lá, vamos ver as outras. Aqui é uma agravante de pena. Motivos e consequências do crime. Qual que é a natureza dela? É uma circunstância judicial. Circunstância. E como eu sei? Porque a gente estudou em dosimetria da pena que a circunstância judicial está lá no artigo 59 do Código Penal. Circunstância judicial, eu não posso chamar, por exemplo, falar, olha, o motivo do crime agravou. Está errado. O motivo do crime circunstanciou. Né? Então, a gente tem que aprender a falar qual que é a natureza de cada instituto, olhando de como que o código traz. Da mesma forma, paguei mais do que eu deveria. Comportamento da vítima. Comportamento da vítima também é uma circunstância judicial. Também está no artigo 59. Então, eu não posso chamar ela de agravante. Por isso que está errado. Está vendo que tantos motivos como consequências do crime e o comportamento da vítima, a depender da situação, o juiz pode valorar negativamente, pode aumentar a pena por isso. Mas eu não posso chamar de agravante tecnicamente, porque é uma circunstância judicial. D, tentativa. Tentativa é uma agravante? Não, tentativa, lembra que ela vem com uma fração? A tentativa vai estar lá no artigo 14 do Código Penal e a tentativa é uma fração. Sempre que vier fração, ela vai ser uma causa de aumento ou diminuição de pena. No caso da tentativa, se o crime não chegou a ser consumado por circunstância, vamos lembrar de penal 1? Se o crime não chegou a ser consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, ela vai ter uma causa obrigatória de diminuição de pena, que é o que a gente chama de tentativa. Aliás, pessoal, vou deixar registrado aqui, a gente teve semestre passado penal 1, que é a base da teoria do crime. Eu estou dando essa aula para o pessoal do primeiro semestre da manhã, primeiro semestre da manhã. Então, quem tiver interesse em assistir, me avisem que eu mando o link para vocês. Quarta de manhã, amanhã é terça, quarta-feira de manhã, eu mando, me avise, me chama, começa 8h30, mando o link, eu vou corrigir as questões deles e aí faço uma revisão, assim, igual eu estou fazendo com vocês, para vocês rememorarem a teoria do crime, é legal, tá? Então, quem quiser, só me chamar quarta de manhã, né, até as 8h30, senão eu vou entrar na live, aí eu mando para vocês o link, tá? Arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz também vai estar lá no artigo 16 do Código Penal, né? E ali a gente vai ver que é uma causa que modifica a tipicidade do crime. Vamos lembrar do arrependimento eficaz? O que é isso? A pessoa que cometeu o crime, antes que ele se consumasse, ela se arrependeu. E aí ela tomou uma ação salvadora para que não acontecesse o crime, né? Então, o que ela fez? Ela teve uma ação salvadora para que não houvesse a consumação do crime. Nesse caso, o arrependido eficazmente, ele só responde pelos atos praticados. Foi lá, dei um tiro no meu desafeto, mas eu me arrependi enquanto ele estava lá estribuchando no chão. Aí eu fui, coloquei ele nas costas, o Rodrigo, imagina a cena, colocando o Rodrigo nas costas, levei o Rodrigo até o hospital e ele conseguiu ser salvo, né? Nesse caso, então, eu não vou responder por tentativa de homicídio, porque eu tive um arrependimento eficaz.
O artigo 16 vai dizer, eu só vou responder pelos atos praticados. Eu vou responder por uma lesão corporal de natureza grave, a depender, né, se ele perdeu algum membro, se o membro for duplo, vai ser gravíssima, enfim, vai ser lesão corporal, não vai ser tentativa de homicídio. Então, nessas 5 assertivas, a única que era uma agravante de pena aqui é a reincidência. Então, pessoal, precisa estudar qual que é a diferença entre um instituto e outro. Isso a gente precisa saber, né? Para não ser aquele advogado tonto que tudo para ele é agravante. É até feio de ver, tudo é agravante, agravante. Não, não. Vamos lá, vamos mostrar que a gente é aquele operador do direito que senta, estuda, que tem hora de testa no livro e ele sabe diferenciar o que é uma de outra. Aprende do dia para a noite? Não, pessoal, não. Não aprende do dia para a noite. Vai depender do quanto que estuda. Alguma dúvida até aqui que eu posso esclarecer? Pode me cortar. Vamos para a quarta. Hoje a aula vai acabar cedo, são 20 questões só, acho que até umas 11h30. Pode falar. Esse conteúdo aí do Word aí você vai disponibilizar depois? Vou, meu amor, vou. Sabe o que eu queria que você fosse... Eu sei que é pedir demais. Anotar o artigo de cada questão. Óbvio que não, é com você, né, meu amor? Oxi. Aí você anota aí, ué. Já conta como estudo. Eu tentei. Tá? Anota aí você e depois você coloca aqui e compartilha com os colegas. Tá bom. Vamos lá. Imagina eu colocar qualquer... Ô, rapaz. Não, você não tá... Tá ótimo. Ótimo. Vai aí, faz esse serviço aí. Próximo. Quarta... alguma pergunta até ali da reincidência? Não? Próximo, então. Vamos lá. Assinale a opção correta a respeito das penas. Vamos lá. Primeira. Gente, que raiva que ficou tudo na letra A aqui. Vamos lá. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Opa! Quer dizer, no Brasil nós temos a proibição da pena de morte, porém nós temos uma única exceção. Em caso de total atipicidade constitucional, declarada guerra externa, é possível ter pena de morte. Porém, em situação em tempos de paz, não tem como ter pena de morte. Então, essa primeira questão a respeito das penas, a primeira está certa e está lá no artigo 5º da Constituição. Vamos para as próximas aqui, descobrir o erro. É assim que a gente estuda, pessoal. Não adianta só você pegar a resposta certa. Nas outras, você tem que ver qual que está errada, o que está errado na questão, porque às vezes é coisa mínima. E como os temas se repetem continuamente, os temas sempre vão ser os mesmos, se você souber sobre o Instituto, pode vir qualquer questão que você não erra. Então, nessa aqui da pena de morte, vamos ver aqui quais são, então, as próximas erradas aqui. Vamos lá. O princípio da intranscendência estabelece que a pena pode passar da pessoa do réu. Aqui, já se fosse um concurso, eu pararia de ler aqui. Intranscende, aí está dizendo que pode passar da pessoa do réu. Intranscende significa não transcende, né? O prefixo in significa não. Então, ele está dizendo, o princípio da intranscendência estabelece que ele pode passar a pessoa do réu? Não. E aí, vamos relembrar, a pena, ela é personalíssima, personalizada, o juiz ele vai, então, dosar a pena, individualizar a pena para aquele indivíduo. Se ele morrer, se ele fugir, não pode outra pessoa ir lá cumprir a pena no seu lugar. É isso que diz o princípio da intranscendência da pena. Aí lá na Constituição ressalva, né? Salvo o valor que ele tem para pagar de indenização. Aí sim pode ser passado, aí sim, nesse caso, pode ser passado para os herdeiros. Mas vamos lá aqui para a gente ler o restante, ó. Principalmente se o autor do crime deixou dívidas e não deixou bens, serão os herdeiros que deverão arcar com os custos. Tudo errado. O que o legislador vai dizer lá no artigo 5º da Constituição? Que a pena não passa da pessoa do condenado, porém, o perdimento dos bens só vai até as forças da herança. O perdimento dos bens,
ele só vai entrar até o valor da herança. Vamos pensar aqui que existe toda ação penal condenatória, o juiz pode fixar um valor de reparação de danos, né? Então, vocês vão aprender esse processo penal. Nós vamos pensar numa sentença de um roubo em que a pessoa levou 100 mil de uma fábrica. 100 mil de uma fábrica, e aí entra com ação civil ex-delito para cobrar esse valor de 100 mil. Só que a pessoa morre dentro da cadeia. E ela deixou um patrimônio de 200 mil. Esse patrimônio de 200 mil vai ser transferido aos herdeiros, porém, antes paga as dívidas que tem ali, vai devolver o valor que ele recebeu do crime, devolve o valor do crime, e se tiver uma indenização a mais, devolve, e o que sobrar, o que esse réu deixar de sobra, nesse caso sim, vai ser transferido para os herdeiros, né? Mas nossa clientela de direito penal, né, 99% é de pobre. Pobre não tem nada para transferir. Ou se tem, não está no nome dele. Então, é um artigo aqui que a aplicação dele fica até difícil da gente pensar, né? Então, eu me lembro quando eu era estudante, né, e eu estava lá na faculdade que eu tinha a faculdade de medicina junto, e aí, sentada lá, veio um professor de medicina lá sentado, a gente tomando café, falou assim, a única coisa que eu sei de direito é que morto não deixa dívida. E aí, a gente lendo isso daqui, a gente vê que ele não sabia era nada de direito, porque morto deixa dívida sim, só que só vai pagar se ele tiver deixado bem, senão não vai pagar. Não deixa dívida para os outros, porque vai ser pago com o dinheiro dele. Então, aqui, maravilha. A C. Essa daqui, pessoal, acho que vai surgir dúvida de vocês, porque essa daqui tem bastante coisa. Se tiver dúvida, no final a gente tira, sem problema. Com a alteração do pacote anticrime, estou na alternativa C, os crimes passaram a ter o limite máximo de 40 anos. Assim, onde está definido 30 anos, pode considerar 40, como no caso do homicídio qualificado. Tudo errado, tudo errado. A alteração que veio com o pacote anticrime, ela dá conta de que o período de pena máximo de cumprimento era 30, passou a ser 40 anos. Mas isso não quer dizer que onde estava escrito 30 no Código Penal, no que se refere às penas, passa a ser 40. Não. Já aprendeu no primeiro semestre lá, segundo semestre, o primeiro, depende da turma, que o princípio da legalidade é o que rege o sistema. Então, para que haja uma alteração na lei, está lá 30, vai mudar para 40, então eu preciso do legislador alterando essa pena. Tem que vir uma lei e alterar. Altera lá o homicídio qualificado, a pena está 30, aumenta agora para 40. Aí tudo bem. Porém, só vai valer para os crimes que forem cometidos da vigência da lei para frente. Lembra esse princípio da anterioridade? Não reformatio impeius? Precisa lembrar desses princípios aqui. Porém, o pacote anticrime, ele trouxe a modificação no tempo de cumprimento da pena. Ele não modifica, muito menos automaticamente, as penas cominadas para o réu. Então, fiquem espertos aqui com essa alternativa C, porque a afirmação dela aqui está totalmente errada. D. Não poderão ser criadas penas de caráter perpétuo? Não pode. Sempre vai ter o limite mínimo e máximo. De banimento, manda cumprir a pena lá em outro estado, né? Outro estado soberano, manda embora para outro país. Não pode, de banimento, se for brasileiro ou nato ou naturalizado. Penas cruéis, né? Pena cruel, faz assistir a live do Sandy Júnior. Ou penas pecuniárias. Pô, pena pecuniária pode. Pena pecuniária pode, então tá errado essa assertiva aqui. Tá dizendo que não pode ter pena pecuniária? Pô, e a multa? Tá errada essa assertiva por causa dessa última pecuniária. O resto não pode mesmo. E a pena tem o exclusivo objetivo de retribuir o mal causado pela sociedade, fazendo que o transgressor da norma pague a dívida social. Não é esse exclusivo, o objetivo exclusivo, não.
Na nossa primeira aula de Direito Penal, Teoria das Penas, eu disse para vocês o seguinte, que a pena ela vai ter dupla função, ela retribui o mal causado à sociedade e ela visa a ressocialização do réu, já que nós não temos pena perpétua, nós não temos pena de morte, e uma hora ou outra essa pessoa volta para o convívio social. Então, vejam, aqui essa assertiva está dizendo que exclusivamente, e não é exclusivamente, né? Nós temos outros objetivos com a punição, e um deles é a ressocialização do réu. Olha só o tanto de coisa falando de uma assertiva só. Mas alguém tem alguma dúvida, pessoal, dessa? Essa eu achei pesada. Professora, eu estava dormindo. Fala, Mar, o que você achou? Ah, tranquilo. Ficou bem claro isso aí. Ah, legal. Então, beleza. É que às vezes tem algumas situações que você acha que é, mas na verdade não tem nada a ver. Né? Tipo uma pegadinha. Ah, sim. Poxa, direto isso aí. Eu já quero preparar vocês para isso. Cadê? Vamos lá, então. Pior que o bigodinho de leite você não é, viu, professor? O bigode de leite não é nem gente, né? O bigode de leite ele é do mal, do É. mal. A idade está chegando, ele está ficando ruim, né, gente? Bigode de leite. O padre que batizou ele... dele. Olha, tô gravando, hein, jovem? Mentira, mesmo? professor, bigode de leite é um amor de criatura. Um amor. Nossa, cara, gente boa demais. Gente finíssima. A testa dele nem brilha na live, né? Meu Deus. Ai, caramba. Vambora. Você tá vendo, né, professor Renato? O Marcelo falando de você, professor Renato. Esses dias eu entrei numa live dele. Sim, tô vendo. Ô, Jonas, não fala mal do... Posso dar aula, ô? Pode dar. Vocês são os que mais ficam me zoando na live. Daqui a pouco eu fico vermelho. Todo mundo produzindo prova contra ti. Oi? Todo mundo produzindo prova contra si. Foi. Menos eu, Diogo, que eu sempre defendo o Renato, porque o Renato é um professor maravilhoso que nós temos aqui. É um professor super querido, super legal, super gente boa, tá? Quando a aula é gravada, as pessoas mudam o discurso. Impressionante, né, dona Maria? Muda. Eu não sei se vocês estão reparando, mas eu não estou falando um palavrão aqui. Eu não estou matando os alunos, eu não estou fazendo nada. Nossa, eu estou uma lady nessas aulas. Eu ouvi você falar um corintiano até agora nessas aulas online aí, viu? Corintiano. O professor Renato tá com o coração peludo igual a Marisa. Eu? Nossa, agora você... E como que eu explico? Lembra que eu explicava um macete que eu não posso falar porque a aula está gravando? Mas eu explicava um macete para vocês saberem a diferença de culpa consciente e dolo eventual. Era pum! Ou né? Não posso falar. Como que eu vou explicar isso para os aluninhos de manhã? É verdade. Então, vamos que vamos. Então, quando voltar às aulas, eu explico para eles o macete. Então, por enquanto, eu vou falar assim, normalmente e tal. Vamos para a quinta. Vamos para a quinta questão. Questão 5. Acerca da aplicação da pena, indique a alternativa correta. A pena deve ser aplicada em 3 etapas. No primeiro momento, é fixada a pena base com observância das circunstâncias judiciais. Na segunda fase, observa-se as agravantes e as atenuantes. E na terceira fase, o juiz observa as qualificadoras, causas de aumento e diminuição de pena previstas na parte especial e geral do Código Penal. Perfeito. Esse daqui é a aplicação da pena. Esse aqui é a dosimetria de pena, é o critério trifásico. Está aqui. Aqui é o critério trifásico. A intuição diz que é A. Vou te falar, viu? Vou te falar que eu tive que copiar uma por uma aqui para colocar no Word. Aí eu já deixei já marcada aqui, porque eu fico desorientada. B. Nos crimes da lei de drogas, a dosimetria da pena será verificada pela quantidade da droga localizada com o agente, e não pelo critério trifásico, uma vez que a Lei 11.343 de 2006 é lei especial.
totalmente errado. Tá certo que a lei é especial? Sim. Porém, a parte da dosimetria de pena, que está lá no Código Penal, daí a importância dela, ela é aplicada em todos os crimes. O juiz vai dosar a pena da mesma forma em qualquer tipo de crime. Não, professor, e a quantidade de pena lá? Onde que o juiz vai aferir? Lá nas circunstâncias judiciais, lá no artigo 59. Ele vai dosar a pena de forma diferente, ele vai preponderar a circunstância a depender da quantidade de droga. Mas isso não quer dizer, né? Isso não quer dizer que ele leve em consideração a quantidade de drogas, ele vai levar em consideração na primeira fase. Isso não quer dizer que vai ser um sistema totalmente diferente porque é lei de drogas. Tá errado, tá? Então, nesse caso aqui, a assertiva está errada porque ela disse que não é pelo critério trifásico. E todo crime vai ser pelo critério trifásico. Não tem jeito. Pode ser lei especial, pode estar dentro do Código Penal, sempre vai usar o critério trifásico. C. O regime de pena deve ser fixado com a observância dos artigos 33 a 59, seria, né? 33 até o 59 do Código Penal, autorizando a aplicação do regime mais grave do que o previsto na pena aplicada, com base na opinião do julgador acerca da gravidade do delito. Não, não e não e não. Vamos lembrar que cada um tem uma função, que vocês aprenderam em direito constitucional, não é? A função do executivo, administrar. A função do legislativo, criar a lei. E a função do judiciário, o julgamento. O judiciário, então, ele vai pegar a lei produzida pelo executivo, pelo legislativo, e vai aplicar no caso concreto. Ali, na hora de fazer a lei, na hora de criar a norma, o legislativo ele vai verificar. Opa, o crime de tráfico de drogas é um crime que está causando muito problema social. Nós temos os dependentes químicos, nós temos o comércio armamentista, e aí, verificando essa questão social, ele vai dosar a pena no mínimo e no máximo. Ele vai dizer, o crime é tão grave que merece uma punição de 5 a 15 anos. E aí, dentro disso, tem uma tabela lá no código para se verificar qual que é o regime de pena. Então, isso quer dizer o quê? Que na hora do juiz aplicar a pena, o juiz não pode levar em consideração, assim, opinião do julgador acerca da gravidade do delito. Então, isso aqui acontecia muito. O legislador, o juiz fundamentava assim, gente, ele colocava assim, tráfico de drogas, por exemplo, tráfico de drogas, a pena mínima é de 5 anos. Mas tem uma redução se a pessoa for primária, lá no parágrafo 4º. Se for primário, bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, está lá no 33, parágrafo 4º. O juiz reduz a pena de 2/3. Então, essa pena cai para 1 ano e 8 meses. Então, vamos lá, ele fez jus às reduções. Chegou na hora de aplicar o regime de pena, 1 ano e 8 meses, já que ele é primário e teve essa benesse da lei, esse benefício da lei, automaticamente regime aberto, 1 ano e 8 meses, regime aberto. Mas o que podia acontecer nessa hora e estava acontecendo muito? O juiz, tendo em vista que o tráfico é um crime que assola a sociedade, que está lotando os hospitais de dependentes químicos, fomenta o crime, fomenta furto, fomenta o comércio armamentista, fixo a pena em regime fechado. Isso que não pode acontecer, porque se o legislador quiser, quem vai fazer isso vai ser o legislador. O legislador, então, ele vai fixar o regime fechado ali. Ou o juiz, com base naquela pessoa, com fundamentos daquela pessoa, ele pode alterar, mas ele não pode fazer isso com base no crime abstrato. Ah, esse crime tem uma punição pouca, devia ser mais, o legislador errou. Aqui a doutrina vai falar que é a mesma coisa do juiz aplicando um peso social, que devia ser lá do legislador na hora de fazer, aplicando esse peso social somente a uma pessoa. E isso ele não pode fazer. Isso aqui é jurisprudência consolidada. A opinião do julgador acerca da gravidade do delito não autoriza que ele coloque num regime mais pesado do que o determinado pela lei. Isso aqui é jurisprudência, Professor, nós falamos disso.
Deixa eu só terminar aqui a D e a E, aí eu abro para todas as perguntas dessa questão, tá? Desculpa. Tá bom. D. Para os crimes apenados com detenção, é possível o início do cumprimento da pena em regime fechado. Tá errado. Isso aqui é letra da lei. Né? Qual que é a principal diferença dos regimes de pena de reclusão e detenção? No regime de reclusão, aquele início do cumprimento de pena, quando for detenção, né, e ele for primário, pode ser fechado, semiaberto e aberto. Quando o crime for de detenção, pena de detenção, o início do cumprimento de pena vai ser no regime semiaberto ou aberto. Não tem início de cumprimento de pena se for detenção no regime fechado. Isso daqui está determinado na lei, né? Então, aqui ele está querendo dizer, para os crimes apenados com detenção, é possível o início de cumprimento no regime fechado? Não, só se for uma regressão de regime. Mas aí não é início de cumprimento. Regressão pressupõe que ele já está cumprindo, aí ele cometeu uma falta grave e teve que regredir de regime. Então, essa questão aqui está errada. Está lá na lei. E é possível ao juiz escolher outro tipo de punição não prevista, né, no caso, em lei, ou aplicar punições que entender mais graves ao agente criminoso, tendo em vista melhor controle da criminalidade? Não. O juiz ele vai aplicar a lei determinada pelo legislador, ele achando que essa lei é grave ou não. O juiz não pode usurpar a função do legislador. Aí, quando pergunta, é possível o juiz escolher outro tipo de punição não prevista em lei? Não. Princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. E essa assertiva E está dizendo completamente o contrário de um dos princípios básicos do direito penal. Então, a assertiva A é a resposta da alternativa 5, da questão 5. Vamos lá. Pois não, quem quer perguntar? Eu nem vi aqui que acende a luzinha. Fala, meu bem, pode perguntar. Então, é uma coisa que eu tenho dúvida no direito, assim, que tá nessa área aí, né? Você falou, assim, que o legislativo é o que cria, o judiciário é o que julga, né? Aí você falou, assim, que o juiz, por exemplo, ele não tem o poder de determinar certas coisas, mas na nossa realidade, a gente sabe que o legislativo não tem competência, em termos técnicos, de criar lei, conforme a realidade. Você diz em termos de formação, né? De formação. Mas, assim, quem cria a lei deveria, no mínimo, conhecer o direito, né? Assim, pelo menos é uma lógica que eu entendo. Mas não entrando nesse mérito. Aí, assim, eu queria saber se tem algum aparato legal de comunicação entre o judiciário e o legislativo. Por exemplo, tá tendo muito crime assim, o assado, então a lei tem que ser mais pesada. Por exemplo, como o Sérgio Moro, quando era o ministro, né? Ele criou o pacote anticrime porque ele, na pessoa de juiz, ele percebeu algumas dificuldades que a lei impõe. Então ele tentou criar já no executivo, né? Aí não é o caso, que é a tramitação de projeto do executivo para o legislativo, né? Você não teve ainda direito constitucional, né, Marcelo? A gente teve. Teve direito constitucional. Então, deixa eu explicar para vocês como que funciona. Existe lá do Montesquieu a tripartição dos poderes. Os poderes são tripartidos, né? Eu tenho executivo, legislativo e judiciário. Eles têm funções típicas, foi criado para isso, e funções atípicas, que um controla o outro, né? Do mesmo jeito que você falou agora, professora, mas o executivo fez uma proposta essa proposta é uma função deles. Então, não é só, a iniciativa de lei, ela pode ser proposta pelo executivo, né? Porém, ela vai ser votada e aprovada com sanção ou veto do presidente. Então, veja, um controla o outro. Como que é feito, Marcelo, esse controle, né? Esse controle se o legislador está funcionando bem ou funcionando mal. É o povo, é o voto, né? Quando o povo... Então, pois é. Quando o povo
Tá na Constituição, inclusive, que para você ser candidato, tanto do Legislativo como do Executivo, você só não pode ser analfabeto. A Constituição, ela não quis... a Constituição, ela não quis colocar o Legislativo e o Executivo como cargo técnico, e colocou a magistratura. Então, em todos os cargos lá da magistratura, que é o do juiz, você tem que ter curso de direito, notável saber jurídico e conduta ilibada, né? Então, se você está perguntando se um comunica com o outro, eles se comunicam o tempo todo, mas a força é o voto. Iniciativa de lei. Por exemplo, quando matou lá a filha da Glória Pérez, a iniciativa de lei para transformar o homicídio qualificado em crime hediondo foi uma iniciativa popular de lei. Então, o poder ainda continua conosco. Deixa eu ativar o mudo aqui, senão fica uns barulhinhos esquisitos aqui. Então, Marcela, essa parte que você está perguntando, é claro, né? A gente depende da iniciativa de lei, está lá no legislativo, né? Se pergunte, quem que você votou para senador, quem que você votou para deputado federal na última eleição? Eles que são seu representante, você pega o e-mail deles, manda o e-mail e fala assim, olha, eu estou achando que essas leis penais aqui, elas não estão em condições. Inclusive, pacote anticrime, que de anticrime não tem nada, né? Esse pacote anticrime tem uma boa melhorada em algumas coisas para o réu, e à medida que a gente vai falando disso, vai aparecendo aqui o pacote anticrime para vocês. Eu vou... Inclusive, tem até umas atualizações do pacote anticrime lá no AVA, que eu convido vocês para dar uma assistida lá. Então, cuidado, né, com os nomes que eles colocam para vocês, porque às vezes esse nome é eleitoreiro. E aí, quando a gente começa a estudar direito, a gente mostra para vocês como o legislador não é técnico, como ele faz leis que não são técnicas e que muitas vezes ele dá um tiro no pé, né? Eu falei em sala de aula para vocês daquela causa de aumento de pena lá no crime de roubo, que ele tirou o arma para colocar arma de fogo. Então, ele só se tiver uma arma de fogo agora, uma faca não é arma. Por aí vai, para vocês verem a técnica legislativa que a gente tem, né? Repetindo, não precisa ser graduado em direito. Então, a quinta nós já falamos, vamos para a sexta assertiva. A sexta tá simples. Questão 6. O prazo de 5 anos do artigo 64, inciso 1º do Código Penal afasta os efeitos da reincidência e também impede o reconhecimento de maus antecedentes? Tudo errado, né? Na verdade, ela não afasta os efeitos da reincidência. O prazo de 5 anos, ele vai contar qual que é o tempo da reincidência. Acabou esse prazo, impede a reincidência. Porém, permanecem os maus antecedentes da pessoa para o resto da existência dela. Enquanto ela for viva e cometer outro crime, sempre vai aparecer ali para o juiz que ela tem uma condenação anterior e pode não ter força de reincidência, pode não incidir na segunda fase da dosimetria, mas poderá incidir sim na primeira fase de dosimetria de pena. Então, a resposta aqui é falsa, porque ela pode afastar após o prazo a reincidência, mas não afasta maus antecedentes. Dúvidas aqui? Não havendo, eu vou passar para a próxima. Os atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para elevação da pena base, tampouco para reincidência. Tá certinho, porque ato infracional não tem natureza de crime. Ato infracional é uma punição lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não, então tá certinho, é verdadeiro, ele não é considerado nem como maus antecedentes, nem como reincidência. Porque o código, repito, ele fala crime ou contravenção penal. Se ele estivesse falando de atos infracionais, aí sim poderia colocar um ato infracional anterior, né? Imagina o bacaninha lá, acabou de ser condenado por um crime de tráfico, ele tem 18 anos. Aí puxa a ficha dele, ele tem vários atos infracionais anteriores. Esses atos infracionais não podem ser usados como reincidência, nem como maus antecedentes.
Se o legislador colocar no Código Penal, aí dessa forma pode ser que tenha, né? Se for constitucional, pode ter, mas por enquanto só está falando de reincidência o que for anterior crime e contravenção. Alguém tem dúvida? Pode cortar. Professora, só um comentário. Se um menor ele assassinar alguém, ainda é um ato infracional? Se for menor, sempre vai ser ato infracional. Até a meia-noite dos 18 anos dele vai ser ato infracional. E ele A partir não da teria nenhum meia-noite, antecedente, então, mesmo assassinando várias pessoas. pode assassinar, chegar lá na torcida do Corinthians e soltar uma granada lá. Não vai ter, ele não vai ter, então, reincidência. Ele vai ter a punição dele aqui, né? Ele vai cumprir a pena dele por ato infracional. Ele vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai ganhar um troféu por ter acabado com tanto corintiano. Eu não queria falar isso, Fabiana, porque eu estou gravando, mas é você falando. Inclusive, põe seu CPF aí, eu jamais falo de corintiano. Maldade, eu sou corintiana. É isso aí. Vocês veem, Sou corintiana, viu, Fabi? A Lili é Pode grande, acabar o hein? mundo. Ô, Lili, Pode acabar ô, o Lili. mundo. Nem todo mundo pode ser perfeito, né? Caramba. Não. Né? Pode sim, eu sou perfeita, corintiana ainda. Vamos lá, controvérsia. ó, eu não vou fazer intervalo hoje para terminar isso daqui e liberar vocês. Vamos lá. Oitavo. Não vai dar nem tempo de fazer intervalo, que até chegar na 20ª acabou o tempo de aula. Então, a 7 já foi. 8. Havendo diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, não há bis in idem se uma for considerada como maus antecedentes e a outra reincidência. Palmas, está certo. O que eu estou querendo dizer aqui? Bis in idem, dupla punição pelo mesmo fato. Aqui está falando de diversas condenações anteriores. Então, eu pego uma dessas diversas e pioro a vida dele na primeira fase. E a outra, primeira fase, lembrando, circunstância judicial de maus antecedentes. Tá? O juiz piora e aí ele coloca qual que era o fundamento dessa piora. É o processo X. E aí, fundamenta piorando na reincidência pelo processo Y e aumenta na segunda fase. Tem dupla imputação pelo mesmo fato? Não, porque são processos distintos, passados, com trânsito em julgado, que serviram para piorar a pena dele de hoje. Então, isso aqui é pacífico nos tribunais, havendo diversas condenações anteriores, com trânsito em julgado, não há bis in idem, se uma for considerada maus antecedentes e a outra reincidência. Que pacífico, tá? Verdadeira essa daqui. Alguma dúvida quanto a isso? Não? Então vamos para a próxima. Questão 9. É autorizada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. É autorizada, pessoal? Eu posso, a pena base, vamos lembrar que é a primeira fase da dosimetria. E esse maus antecedentes eu deixei aqui porque eu estava digitando, mas acho que não tinha no exercício de vocês. Não pode, né, pessoal? Mas não pode ser usado, né? Não pode. Oi? Não pode ser usado, né? Não, de jeito nenhum. Por quê, gente? Porque eu só posso usar para maus antecedentes e para reincidência sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Inquérito policial não tem trânsito em julgado. Sentença em andamento não tem trânsito em julgado, ação penal em curso não tem trânsito em julgado. Então, o inquérito policial ele não vai servir para maus antecedentes nem para reincidência. Tá? Então, quando fala que é autorizada, é mentira, não é autorizada. Então, a questão é falsa. Vamos para a próxima aqui. 10. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial? Certinho. Naquela outra que nós vimos, nós usamos 2 processos diferentes que ele tem na vida pregressa dele. Um piorou na primeira fase e o outro piorou na segunda. Um eu usei como maus antecedentes e o outro eu usei como reincidência. Aqui, nessa questão 10, está dizendo, eu posso pegar o mesmo processo
e usar como maus antecedentes na primeira e maus antecedentes na segunda, mesmo ele sendo anterior com trânsito em julgado? E a resposta é não. Aí sim eu vou ter uma dupla imputação pelo mesmo fato, né? O mesmo fato da sentença anterior, eu não posso punir duas vezes aqui. Então, quando ele diz a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial, a resposta é verdadeira. Não pode. É uma ou outra. E aí, né, se essa sentença anterior, se essa condenação anterior, ela ainda estiver no prazo da reincidência, usa como reincidência, porque a reincidência aumenta mais a punição do que os maus antecedentes. Acho que eu pulei muito aqui. Desculpem, vamos lá. 11. Indica o estabelecimento prisional, doutor juiz. Para onde você vai mandar? Destinado à execução da pena privativa de liberdade em regime aberto. E aí? Casa de albergado. Regime aberto não é dentro de casa, não. Regime aberto existe na lei, né, uma forma de cumprimento de pena, né, um estabelecimento penal reservado ao regime aberto, que se chama casa de albergado. A pessoa, então, trabalha durante o dia e se recolhe à noite, dorme na casa de albergado. Então, essa é a assertiva correta. Questão 12. Segundo o STJ, Superior Tribunal de Justiça, o expressivo prejuízo causado à vítima justifica o aumento da pena base em razão das consequências do crime? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês, quando a gente estava estudando dosimetria, eu trouxe algumas teses polêmicas do STJ. E uma dessa é essa tese, né? Não está escrito no código que se a vítima tiver um grande prejuízo, eu vou piorar a vida dela, né? Porém, a jurisprudência ela entende que se a vítima tiver um prejuízo expressivo, isso diferencia de um crime comum. Então, o juiz pode colocar na primeira fase da dosimetria da pena, valorando de forma negativa as consequências do crime. Então, vamos piorar mais a vida dessa pessoa, porque o prejuízo que ela causou foi grande. Então, de acordo com o STJ, sim. E aqui a resposta é verdadeira. Então, temos, imagina, dois crimes de furto. Em um, ele levou sei lá, um celular que vale 500 mil reais. 500 ou 1.000, não 500 mil. E no outro ele levou um brinco, um anel de diamantes. Aí é um expressivo prejuízo à vítima. Então, nesse caso, aumenta a pena de 1/8 só, mas aumenta. Oi, filha. Minha filha está chegando aqui. São espécies de regimes prisionais. A. Fechado, semiaberto e aberto. Que é a resposta, só tem esses 3 tipos de regime prisional. Aí o aluninho fica desesperado. Mas e o RDD, professora? Porque você já falou de RDD. RDD é a punição. É uma das punições que existem dentro da execução da pena. E não é um regime diferenciado. É um regime diferenciado, mas não é um regime prisional. Seria uma punição por falta. Então, RDD esquece. A resposta é a A. Liberdade assistida, liberdade vigiada e semiliberdade não são espécies de regime. Privação de liberdade, restrição de direitos. Aí colocaram um monte de... A OAB colocou um monte de instituto que não tem nada a ver com essa natureza de regime prisional. Próxima. Dúvida até aqui, gente? Se tiver no final da questão, vocês sempre podem me interromper. O que é essa 14 aqui? O negócio está enorme a letra e eu tô com a maior dificuldade do mundo para enxergar. Vamos lá. Isso porque eu não tenho idade do Renato, imagina. A 14. Com relação ao concurso de crimes, assinale a opção correta. Aqui, pessoal, para responder essas questões de concurso de crime, a gente precisa lembrar da nossa aula de concurso de crime. Deixa eu fazer uma revisão rápida com vocês aqui sobre concurso de crime e aí vai clarear nossa ideia. Nós temos 3 tipos de concursos de crimes diferentes.
Concurso material está no 69. Concurso formal, vamos ver se eu lembro de cabeça. Concurso formal está no artigo 70. Crime continuado no 71. Concurso formal eu divido em dois, formal próprio, formal impróprio, ou perfeito e imperfeito. E o crime continuado eu divido em dois também. É o genérico, o específico e o genérico. Vamos lá. No concurso material, qual que é esse tipo de concurso? Primeiro, antes de especificar os concursos, eu preciso lembrar que o concurso de crimes ele veio para benefício do réu. A depender das circunstâncias, se ele cometeu mais de um crime, ele não vai ter as penas somadas. Ele vai responder por uma das penas, a maior delas, aplicando-se uma fração dessa pena. Ou, se as penas forem iguais, qualquer uma delas também aplicando uma fração. Então, vejam que benefício. A mesma coisa tem no mercado e tem 3 pelo preço de 2. Ou 4 pelo preço de 2. Mais ou menos assim. 4 crimes, pago 2. Esse aqui que é a ideia do concurso de crimes, tá? Eu vou ter que editar essa parte aqui. Ótimo. Aí, meninos, o que rola aqui? Legalmente, a gente pode pensar, não, mas se a pessoa cometeu 4 crimes, eu vou somar as penas dos 4 crimes. E não, vai ter situações em que não vou somar. Eu vou aplicar o critério da exasperação. Exasperação significa uma fração em cima da maior pena. Critério, então, da soma, que se chama cúmulo material, e o critério da fração em cima da maior pena, que se chama exasperação. Sabendo disso, vamos para as espécies de crime. Primeiro, crime material. Lá no concurso material, eu tenho mais de uma ação, mais de uma conduta, mais de um resultado. Sempre eu vou ter mais de um resultado, porque nós estamos falando de mais de um crime. Então, sempre mais de um resultado. O que é o resultado? Modificação no mundo exterior. Nós estudamos semestre passado, nós temos essas classificações de crime contra o resultado, concurso formal, não, aí é o crime formal, crime material, crime de mera conduta. Quem não se lembra, volta lá no caderninho do ano passado. Então, olha aqui. Quanto à modificação do mundo exterior, eu tenho que ter mais de um resultado. Então, vamos pensar. Atirei em 2 pessoas, eu queria a morte dos 2, atirei aqui, atirei ali. Concurso material de crimes. Mais de uma ação, mais de um resultado. Somam-se as penas. Até aqui sem novidade. Concurso formal de crimes. No concurso formal de crimes, na primeira parte do artigo 70, eu vou ter o concurso formal próprio ou perfeito. Nesse eu vou ter uma conduta só e 2 ou mais resultados. Essa uma conduta, geralmente, ela pode ser dolosa e o restante das condutas culposas. Ou 2 ou mais condutas culposas. E aí, tendo em vista que uma conduta eu quis e as outras foram decorrentes dessa primeira sem eu querer, eu vou responder pelo crime, mais uma fração em cima desse crime. Eu atirei em 1, mas a bala transfixou e matou mais 4. Então, eu vou responder por 1, só que eu não queria a morte dos outros 4, né? Vou responder com 1 mais uma fração. Vejam, formal, uma conduta, 2 ou mais resultados. Qual que vai ser a punição? Critério da exasperação. O mais grave, mais uma fração, que pode ser de 1/6 até metade. Não vou lembrar a fração de cor. Esse aqui é o critério do concurso formal de crimes perfeito. E o imperfeito? Lá no imperfeito, que está na segunda parte do artigo 70, o legislador vai dizer assim: houve mais de um crime, porém com a mesma conduta, uma só conduta, mas os resultados derivam de desígnios autônomos. O que isso significa? Ele tinha dolo de matar todo mundo ali, mas ele fez uma conduta só. Qual que é a diferença de eu matar 2 pessoas com 2 condutas ou se eu jogar uma granada para matar os 2? Então, não tem diferença na vida prática. Então, nesse caso, quando com uma conduta eu tinha a intenção de matar cada uma daquelas pessoas ou cometer qualquer um desses crimes, as penas também serão somadas. Então, eu vou ter aqui o critério do cúmulo material. Vejam que
Só quando eu envolvi um crime culposo lá no concurso formal de crimes que eu consegui a exasperação. Lembrando que a exasperação é bom, o réu fica feliz. Por fim, lá no crime continuado, o que vai acontecer? Nós vamos ter vários crimes, várias condutas. Até aqui está igualzinho o concurso material, só que eu vou ter algumas diferenças. Esses crimes, quando a gente fala de crime continuado, o primeiro pressupõe continuação dos outros. E por quê? Porque é o mesmo crime, mesmo tipo penal, mesmas condições de tempo, lugar e maneiras de execução. Então, nesse caso, o legislador vai trazer tudo num pacote só. E qual que vai ser a punição deles? Critério da exasperação. Pode ser todos dolosos, professor? Pode ser todos dolosos. Então, esse vai ser o crime esse vai ser o crime continuado. Então, fazendo essa breve explicação para vocês do concurso de crimes, vamos para as respostas aqui. Com relação ao concurso de crimes, assinale a opção correta. A. No concurso formal de crimes, aplica-se ao agente a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. As penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Essa é a redação do artigo 70. Então, essa é a questão certa. Vamos para baixo ver por que estão erradas essas queridas aqui. B. Ocorre concurso formal perfeito, que é aquele da primeira parte do código, da primeira parte do artigo 70, quando a ação ou omissão é dolosa e os crimes decorrem de resultados e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, caso em que as penas são aplicadas cumulativamente. Esse daqui seria, se tivesse certa essa questão, o concurso formal imperfeito e não perfeito. Qual que é a diferença aqui? O desígnio autônomo, que são dolo de matar específico de cada um daqueles resultados, ele quis cada um dos resultados, então somam-se as penas. Então, só por essa classificação que está errada. Ele classificou de um jeito e a resposta foi outra. Então, está errada aqui essa resposta. E, no crime continuado qualificado, que é o específico, né? O juiz, considerando as circunstâncias judiciais, poderá aumentar a pena de um só dos crimes se idênticas ou a mais graves se diversas, até o quádruplo. Quase acertou. Aqui é até o triplo. Ele aumentou até o quádruplo. Aqui, a OAB queria saber de vocês se vocês leem código. Porque daí já bateria o olho e já ia para quádruplo. Não tem quádruplo no código. Então, aqui essa parte está errada pelo quádruplo. D. No concurso formal imperfeito, a pena poderá exceder a que seria cabível caso fosse aplicadas as regras do concurso material. Aqui está errado porque, como é um benefício penal, o critério da exasperação é um benefício penal, então, se for aplicada essa fração, o legislador, lá no artigo 70, parágrafo 1º, ele fala o seguinte: faça as duas contas, soma e exaspera. Se a exasperação for pior para o réu, deixa somente a soma. É isso que quer dizer. E aqui está dizendo que poderá exceder na exasperação, e não pode. Então, essa D está errada justamente por isso. Falando em bebendo água, não dá, né? Assertiva 15. Aqui também de concurso de crimes. Sobre o crime continuado, esse é o do artigo 71, se eu não me engano, é o 71. A. Ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. 2 estupros, 3 estupros, 4 roubos, não pode ser espécie diferente, senão não tem esse benefício aqui. E, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe, eu tenho dificuldade de ler mesóclise, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Pronto, essa é a redação. Essa é a redação lá do artigo 71, essa é a resposta certa. B. O crime continuado, que a gente quer saber na resposta, ocorre quando a gente, mediante uma só ação ou omissão? Não, não tem nem como ser uma só ação ou omissão, porque o crime perdura no tempo. Então, tem que ter pelo menos mais de uma ação ou omissão. Pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, já está errado, porque todos os crimes têm que ser idênticos. Aplica-se a mais grave das cabíveis, ou se iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Está todo errado aqui. Então, vamos para a próxima. Esse não é o concurso crime continuado que nós queremos aqui na assertiva. C. Crime continuado, então, ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Está errado, porque tem que ser crimes idênticos. Vamos para a próxima. Onde já parar o erro, eu já pulo para a próxima questão. Então, crime continuado ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se a pena de só um deles ser idêntica ou a mais grave se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 até metade. Essa fração que está errada aqui, né? Por quê? Essa fração do concurso do crime continuado é de 1/6 até 2/3. Já me bateu um susto aqui, falei, nossa, será que vou ter que anular essa questão? Mas não é até metade não, 2/3. Quase que eu faço bem aqui, já pensou, gente, com esse coração meu, do mal, congelado. Próxima assertiva, jovens. Assertiva 16. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, galera, uma só ação e omissão, marca concurso formal sem medo de ser feliz, ó. Uma só ação ou omissão. Lembra que eu falei na aula que o Fzinho, a gente lembra que é o número 1? Uma só ação ou omissão. Quando a gente, com uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a pena mais grave, cabíveis ou se iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Trata-se da definição legal do concurso formal. Acabou. O concurso formal é o mais simples da gente identificar pelo número de ações. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Então, em posição fetal, por causa de concurso de crimes, eu acho uma matéria super difícil. Não sei vocês, mas eu acho foi difícil eu pôr na cabeça esse concurso de crimes aqui. Então, concurso de crimes é uma matéria assim complicadinha que demanda bastante horas de bunda na cadeira. Deixa-me voltar aqui que nós estamos quase terminando. 17, ó, minha idade. Sobre concurso material de crimes, nossa, enchi o saco de vocês com concurso de crimes. Sobre o concurso material de crimes, o Código Penal estabelece que A. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se cumulativamente, isso quer dizer, soma, as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Acabou, tá certo. Deixa eu ver as outras, para ver se não tem que anular nada. Quando a gente, mediante uma só omissão, uma só não é concurso material que eu quero, aqui é formal. Então, essa daqui nem leio o resto. Quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, opa, por enquanto é concurso material. Aplica-se a mais grave das penas cabíveis? Não, concurso material soma. Critério de aplicar mais grave com uma fração não cabe no concurso material. Material é soma, é bruto. Responde por tudo. D. Quando o agente, mediante uma só ação, concurso formal, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se cumulativamente. Então, aqui, o que errou foi só esse uma só ação, que é formal. 18. São 45 questões. Trouxe questão até do semestre passado, que a Fabiana pediu.
De acordo com o Código Penal, quando o agente, mediante uma só ação culposa, uma só ação, pratica 2 ou mais crimes não idênticos e não resultante de desígnios autônomos, configura-se qual concurso? Formal. Aplica-se a mais grave das penas ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Fechou. Concurso formal. Falou uma só ação, já sei que é concurso formal. B. Formal de crimes e aplicam cumulativamente. Não, concurso formal, não somo pena no concurso formal aqui. Material, aplica-se cumulativamente as penas. Ah, não, aqui ele está falando uma só ação. Uma só ação é concurso formal, não é material e aqui não é material. Então, vamos para a próxima. 19. São penas restritivas de direito, exceto. Aqui a gente tinha que ir lá para 43, 44, para ler quais são as penas restritivas de direito que existem, né? A gente sabe que a gente tem a pena, né? Privativa de liberdade, que a gente aprendeu, e ela pode ser reclusão ou detenção. Depois nós aprendemos que nós temos as penas restritivas de direito, que elas são apenas autônomas e substitutivas. Então, não aparece em regra no Código Penal uma restritiva de direitos. Vai existir só a pena privativa de liberdade e a multa. Essa pena privativa de liberdade nós aprendemos a converter em restritiva, lá no artigo 44. Como que eu converto? Né? Eu viro para o nosso cliente, eu vou preso, doutor. Aí você, tá difícil a situação. Mas aí você vai lá no 44 e vê quando que dá para ele só prestar um serviço à comunidade e não ir preso, né? Faz essa conversão. E aí, quais são os tipos de pena que ele pode pegar aqui que nós chamamos de restritivas? Uma aqui não é restritiva. Prestação pecuniária, restritiva de direitos. Perda de bens e valores, restritiva de direitos. Multa. Multa é um tipo de pena autônomo. Eu tenho privativa de liberdade, multa e restritiva de direitos. Então, a multa não é restritiva de direitos. É essa aqui, então, a exceção. Prestação de serviço à comunidade é restritiva, ou entidade pública é restritiva. Limitação de final de semana é restritiva. Interdição temporária de direitos é restritiva também. Questão 20. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a premeditação, ó, a pessoa matutando que vai cometer o crime, ele premeditou. A premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente e autoriza a majoração da pena base. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Não existe, vocês podem olhar o Código Penal inteiro, legislação penal, não vai ter uma punição maior se o crime for premeditado. A gente escuta na imprensa, mas a pessoa premeditou o crime. Aí a gente olha e fala, nossa, então a pena vai ser maior. Será que isso está escrito na lei? Não. A jurisprudência vai dizer que, como a premeditação não existe no Código fixada como uma agravante, como uma causa de aumento de pena, o juiz ele pode genericamente enfiar no bom sentido, essa premeditação aqui como aumento quando ele vai lá analisar a culpabilidade do agente. Lá na primeira fase da dosimetria, ele aumenta a pena de 1/8 do intervalo de pena, conforme a gente estudou em dosimetria, pela culpabilidade dele. Qual? A premeditação, se ele matutou para praticar aquele crime. Vejam, esse aqui também é uma tese do STJ que eu trouxe para vocês aqui, que eu já coloquei, nós já comentamos na nossa aula de dosimetria. Ótimo. Próxima aula, nós vamos falar sobre os efeitos da condenação. Não vejo a hora de acabar essa parte para a gente ir para a prescrição, que é uma matéria maravilhosa, que vocês vão adorar a prescrição. Dificílima, mas eu vou trazer, eu vou procurar, né, que esse é o papel do professor, trazer para vocês do jeito mais simples para vocês entenderem essa matéria. Então, até agora nós estudamos, olha, quais são as penas proibidas no Brasil, penas permitidas no Brasil, espécie de pena, progressão de regime, depois dosimetria de pena, sursi,
concurso de crimes, livramento condicional. Vocês já estão aqui bem... se a gente estivesse em sala de aula, a gente ainda estaria falando de dosimetria de pena, que no mínimo, porque na sala de aula a gente ia ficar... a gente ia ter outros... o clima é diferente, né? Eu não consigo falar tanto. Mas, por fim, galera, essas aqui foram as questões da semana que eu trouxe para vocês. Havendo dúvidas, tirem comigo agora e eu vou deixar para começar a matéria nova de efeitos da condenação a partir da próxima semana. Um aviso importante para vocês, né? Essas atividades que nós realizamos na semana passada, todos os professores, né? Elas vão ter peso de avaliação para vocês. É claro que não vai ser uma avaliação, porque nós estamos fazendo aqui à distância, vocês conseguem consultar, coisa que na faculdade, teoricamente, vocês não poderiam. Se acontecer de vocês terem perdido alguma atividade dessa, né? Vocês procurem o professor na live, que ele vai, tendo em vista essa circunstância aqui, ele vai dar uma segunda chance para vocês, claro que valendo menos pontos, né? Mas ele vai dar essa... Eu acho que no segundo semestre e no terceiro semestre não tem ninguém nessa situação. Mas a galerinha do primeiro semestre que estava meio perdido aqui. E por falar nessa palavra perdido, eu não quero ninguém perdido. Estou à disposição de vocês sabem que vocês podem me procurar para eu ajudar vocês nas questões que vocês tiverem referentes ao curso. Sobre o curso, né? A nossa última informação, e até agora, mesmo com o pronunciamento hoje, né, do governador, ainda está fixado dia 10 de maio para a gente voltar. Ainda o último parecer dele foi 10 de maio, ainda não deliberaram. Deliberando lá se vai voltar ou não, eu aviso vocês. Me falou aqui no Zap, eu já falo direto com vocês ali, que a gente trabalha com total transparência aqui. Sobre que mais, recadinhos? Foi o seu Egberto, acho que falou comigo, sobre as avaliações que não estavam subindo nessa matéria teoria das penas. Já resolvemos metade do problema, as avaliações de sala de aula já subiram, o que não está subindo ainda é a transversal, e eles ainda estão resolvendo, e eu estou acompanhando de perto, tá? Eles deram prazo para mim até maio para resolver. Mas... antecipadamente eu agradeço. Estou à disposição, seu Gilberto. Estou aqui para ajudar vocês, tá? Então, não se preocupe, obrigada pelo feedback do senhor. Se vocês não me falam, eu não fico sabendo. Então, alguma dúvida, meninos, sobre o tema, sobre nossa discussão de trabalho? Se vocês tiverem, falem comigo. Se não tiver, a gente encerra e eu já desejo uma ótima semana, um beijão para vocês e tudo de bom. Valeu, Pro, para você também. Beijo, galera. Beijo para vocês, Beijo gente. Obrigada, professora. Obrigada, Lili. Um beijo. Quem quiser assistir a aula quarta que vem de manhã, me avise que eu mando o link, tá, gente? Tá. Que horário que vai ser? Qual horário, professora? 8 da madrugada, 8h20 da madrugada, 8h30 da madrugada. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Amém. Boa noite. Pro, Tchau, eu não consigo Valeu, assistir, saudade de porque eu tô vocês. trabalhando. Quem não conseguir, depois eu mando, pede para mim que eu mando o link do YouTube. Tá, porque eu tô Ou entra no normal. YouTube, Fá. Aí você vai lá ver teoria do crime, teoria geral do direito penal, você acha lá. Mas eu te ajudo se você precisar, se você não achar, que eu tenho 300 aulas gravadas lá no YouTube. Mas é legal a gente rememorar. Tá lá, tá à disposição de vocês, assistam, curtam o meu canal. Quero que o Whindersson Nunes fique desesperado de medo de eu tomar os seguidores dele. Fica. Tá achando graça? Tô falando sério, eu quero... Ele é O Felipe Neto, né? Felipe Neto já me ligou desesperado querendo dicas de live. Nossa. Mentira. Não posso falar palavrão, né, gente? Então como que a live fica legal, né? Falou Felipe Professora. Neto, já falou um palavrão legal. Ai, meu Deus! Professora, Fala, meu amor. mas você já começa perdendo de 1-0, que eles são feios. Então, exatamente, né? Tirando que o meu cabelo tá parecendo um cogumelo que eu lavei, mas ó,
situação da pessoa, né? Esses dias eu dei uma aula para vocês que depois eu olhei, eu estava com a blusa preta e eu estava sem batom, eu estava parecendo a loira do banheiro. Ninguém me avisou. Mas vamos, galera. O importante é o nosso coração, o que tá junto. Ai, prosa é fogo. O importante é o coração. Né? Boa noite. Boa noite, gente. Um beijo para vocês. Acabou, isso foi muito bom. Ó, o Jean, presente, faz tempo que eu não falo com o Jean. Jean sumiu. Claro que não, eu tô aqui quietinho, só de olho. Ah, mas você nem fala mais comigo, Jean. Deixa eu tirar a gravação. Menos. Saudade de vocês, saudade, gente. Igualmente. Vamos ver se o traidor